Olá, sejam bem-vindos a novo episódio de Ler Sem Ver e agora trago aqui um livro muito especial, um livro com uma estrutura bastante sui generis, digamos assim. Trata-se de um livro que tem duas histórias, basicamente são dois livros diferentes. Se quisermos virar o livro ao contrário e começarmos de um lado, podemos. Se virarmos o livro novamente ao contrário, podemos começar do outro. Trata-se de A Casa de Vidro, de Garrett Rubin, uma estreia aqui também hoje, e aqui temos este livro muito sui generis. Basicamente são dois livros que vão desembocar alguns no meio, com duas histórias aparentemente independentes, mas vão ter ligação uma com a outra. Na primeira história temos um padre que diz a um parente que está a ser envenenado. Não há explicação para os sintomas que tem. Sente-se doente, não sabe o que é que tem. As pessoas lá em casa comem a mesma comida que ele e só ele é que se sente doente. A única coisa que ele faz diferente é que vai todas as noites tomar um pouquinho de brandy para dormir melhor. Digamos assim, um hábito que ele tem. O irmão desse padre faleceu devido a ter tido uma discussão com a mulher, que era bastante ciumenta, e a mulher do irmão do padre atirou certa vez uma garrafa, e a garrafa partiu na cara do homem, e ele acabou por apanhar uma septicemia e acabou por falecer. Claro que isto não pode ser considerado um homicídio. Foi no calor de uma discussão, a pessoa pega nas coisas e atira, já se sabe, quem nunca? Mas a mulher foi dada como louca e então depois de algumas situações aí, ela acaba por ser encerrada numa espécie de redoma de vidro. E ela desenhava uma casa que havia na Califórnia, do outro lado do mundo, uma casa completamente de vidro. Ela tinha o hábito de a desenhar e então veio-se a descobrir que quem narra a primeira história é esse médico e vem e diz que quem cometeu os crimes, que depois houve um que foi morto, ele acaba por o encontrar na lama, o médico, e é na mesma altura que o padre também morre e ele acaba por ficar com a casa e com essas coisas. E a partir daí esta história está encerrada. O médico acaba por vir viver nessa casa com a mulher que está encerrada na casa de vidro, na redoma. Aquilo não é casa de vidro, a casa de vidro existe do outro lado do mundo. E depois temos a mesma história, fica-se a descobrir que o padre matou o homem que foi encontrado na lama, enfim, mas aquilo é o ponto de vista do médico. Depois vamos encontrar o neto do médico, a quem ele deu o nome de Oliver, que era o nome também do padre. Oliver, cujo pai também se chama Oliver, por acaso, e o pai, Oliver pai, é candidato até à presidência dos Estados Unidos. Guardem bem aqui esta situação. Oliver, pai, tinha 3 filhos. Tinha o Oliver, tinha o Alex e tinha a Corinne, ou Coraline, assim uma coisa, que era a mais nova. E então encontramos já a outra parte da família, dessa família, da primeira história, os descendentes, digamos assim. Encontramos o Ken, que trava conhecimento com o Oliver filho. E depois acontecem ali assassinatos. O Oliver filho é encontrado morto e depois ele, durante muito tempo, havia aquela tragédia da família que o irmão do Oliver tinha desaparecido. E no entanto há aí uma grande história, devo dizer-vos. O que é que aconteceu aqui. É preciso prestar muita atenção aos pormenores deste livro, tal como o Agatha Christie fazia. Às vezes era nos ínfimos pormenores. Às vezes eu lembro-me de uma história da Agatha Christie cuja resolução da história estava numa simples troca de letras ou numa simples acentuação de uma palavra. Aqui acontece a mesma coisa.
atenção à história, nomeadamente à primeira parte, que depois vai-se ter a resposta para a segunda. É que aquilo está codificado de uma tal maneira que até chegar lá e depois tem alguns objetos. É um policial daqueles que nós temos de descobrir as pistas também para o crime, o que é que se passou aqui. E existem algumas mortes. A Coraline e o Ken vão armar-se em detetives, vão fazer investigação e vão ser perseguidos por alguém. Resta saber quem está por detrás destas situações de mortes, porque depois descobre-se que afinal a mãe deles está viva e depois acaba também por morrer, porque também é uma ameaça, aquilo que se passou há anos atrás. E então temos aqui uma grande história, uma história feita de um modo original. Podia-se dividir simplesmente o livro em dois, mas não, o livro tem de ser lido de cabeça para baixo e depois voltar a virar. Se quiserem ler a primeira parte, leem a primeira parte. Se quiserem ler a última parte, depois leem. Mas eu aconselho a ler primeiro a primeira história, a história do padre, do Oliver e do médico, e depois ler a história do Ken e do Oliver, filho, digamos assim. Pelo menos é um conselho que eu dou. Como eu leio em formato digital, não tendo o livro físico, não experimentei a ler da forma contrária. É muito difícil num ficheiro digital fazer isso. Eu lembro-me daqueles livros que vinham nas revistas, que tinham uma parte de prosa e uma parte de poesia de autores que escreviam os dois géneros, e então nós virávamos o livro ao contrário. Aqui este livro está muito original e é uma estrutura muito original, e a curiosidade que eu tinha era de perceber como é que estava este livro. E então temos aqui o livro de hoje, deste episódio, A Casa de Vidro, de Garrett Rubin. E é tudo por hoje. Votos de boas leituras.